Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de análise. Hoje falaremos sobre os conjuntos finitos, tá ok? Aí nessa aula de hoje, falaremos um pouco da definição do que é um conjunto finito e quando que um subconjunto dos naturais é limitado, e depois exibiremos os resultados envolvendo esses dois conceitos, tá joia? Então vamos começar considerando o seguinte conjunto. Vou chamar de IN, o conjunto formado pelos números naturais menores ou iguais a n, tá? Então, a partir desse conjunto em n, vamos definir o que é um conjunto finito. Então, um conjunto X, ele é chamado finito quando ele é vazio ou quando existem números naturais e uma bijeção f de in em x, joia? Bom, aí a gente escreve através dessa bijeção, a gente chama de x1 a imagem de 1 através da f, x2 a imagem do 2 através da f, e assim sucessivamente, até o xn a imagem do n, formando assim nosso conjunto finito x com os elementos x1, x2 até o xn. A f ela é chamada de contagem dos elementos de x, e esse nzinho que está pendurado aqui no meu conjunto in, ele é chamado de número de elementos do conjunto X, tá joia? Pode ver que quando é IN, eu tenho N elementos. Quando ele for, por exemplo, I5, ele vai ter 5 elementos, e assim sucessivamente, tá joia? Bom, agora vamos passar para a próxima definição. Um conjunto X contido nos naturais, ele é limitado quando existe um P natural, de tal forma que x é menor ou igual que p para todo x pertencente a x. Ou seja, um conjunto ele é limitado quando existe um cara natural que ganha de todo mundo. Tá joia? Essa é a definição de um conjunto limitado. Agora, através desses dois conceitos, vamos ver os resultados envolvendo eles. Deixa eu abrir aqui a página dos resultados. Então vamos lá. Vamos começar com o teorema 1. Se A é um subconjunto próprio de IN, não pode existir uma bijeção F de A em IN. Relembrando, um subconjunto próprio é um conjunto que está contido e é diferente. Nunca pode ser igual. Tá bom? Então vamos para a demonstração. Vamos demonstrar por absurdo. Tá? Ou seja, vamos supor que esse teorema é falso. Isso é, vamos supor que existe um menor número natural n0, de tal forma que A contido no n0 seja um subconjunto próprio e f de A em IN0 seja uma bijeção. E aí eu vou ter que chegar num absurdo. Bom, primeira coisa, vamos notar que esse n0 é maior que 1, né? Porque se ele tiver só um elemento, não tem como o A ser um subconjunto próprio dele. Então, o n0 é maior que 1. Seja um Azinho dentro do conjunto A, de tal forma que a imagem dele através da f seja o n0. E aí basta notar que a restrição de f ao subconjunto próprio A menos esse n0, que está contido em IN0-1, ele seria uma bijeção sobre o conjunto IN0-1, o que vai ser um absurdo. Por quê? Porque nós supomos que o n0 era o menor natural de tal forma que existia uma bijeção. Nós achamos um n0-1, que é menor que esse n0, de tal forma que existe uma bijeção, contrariando a minimidade de n0. Então, demonstrando assim o teorema 1. Bom, vamos agora a algumas consequências do teorema. Corolário 1. Se eu tenho uma f de im em x e uma g de in em x, ambas bijeções, então não tem jeito. O m, ou seja, o número de elementos de im tem que ser igual ao número de elementos de in. Tá joia? Ou seja, se eu tiver duas bijeções com o mesmo contradomínio, o número de elementos dos domínios tem que ser iguais. Então, de fato, novamente, vou supor por absurdo, vamos supor que o m é menor que n e chegar no absurdo,
e depois supor que, então, que o n é menor que m também dá um absurdo, então não tem jeito, eles vão ter que ser iguais. Então, de fato, se tivéssemos m menor que n, então teríamos que IM, um subconjunto próprio de IN. Por quê? Porque esse cara tem menos elementos que esse. Então ele vai ser um subconjunto próprio desse. O que vai contrariar o teorema 1. Por quê? Basta a gente fazer essa composição G-1 bola F, que vai de IM em N, que vai ser uma bijeção. Por quê? Porque ela é uma composta de bijeções. Então eu tenho uma bijeção de um subconjunto de um conjunto no seu subconjunto próprio, que contraria o teorema 1, que diz que não pode existir tal bijeção. E de forma análoga, a gente prova que o n não pode ser menor que o m. Tá joia? Então, provando o corolário 1. O corolário 2 diz o seguinte: seja x um conjunto finito. Uma aplicação f de x em x, ela é injetiva, se somente C, ela é sobrejetiva. Tá ok? Ou seja, se eu tiver uma aplicação de um conjunto finito nele mesmo, ela é injetora, se somente se ela é sobrejetora. Tá? A demonstração desse caso eu vou deixar como exercício para vocês fazerem e praticar a teoria. Então vamos para o corolário 3. O corolário 3 diz o seguinte, que não pode existir uma bijeção entre um subconjunto finito e sua parte própria. Tá ok? Então vamos demonstrar isso. Então, seja x o conjunto finito e seja y uma parte própria dele. Como x ele é finito, então por definição existe uma bijeção φ de IN em x, ok? Então, se eu chamar de a imagem inversa de y, que é um subconjunto de x, eu vou ter que esse A vai ser uma parte própria de IN, tá joia? E chamaremos de φA a bijeção que vai de A em y, tá ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha φ. Como o A é um subconjunto próprio de N, eu fiz a restrição de A e estou indo até Y. Tá? Se existisse uma bijeção de x em y, ou seja, se existisse a tal bijeção que vai do conjunto finito na sua parte própria, teríamos que essa composição aqui também seria uma bijeção. Por quê? A φ-1 é bijeção, a f é bijeção e a φ-a é bijeção. Composta de bijeção é bijeção. Então teríamos essa composição aqui como sendo uma bijeção. O que é um absurdo. Por quê? Porque eu consegui uma bijeção de A no seu conjunto IN, o que contraria novamente o teorema 1. Tá joia? Então, mais um corolário demonstrado. O teorema 2, vamos lá. Todo subconjunto de um conjunto finito é finito. O que esse teorema diz? Então, se eu tiver um conjunto finito, todo subconjunto dele vai ser finito também. É natural de se pensar isso, né, gente? E a demonstração desse teorema 2, novamente, eu vou deixar como exercício. Estou deixando alguns resultados como exercício, gente, para não estender muito a aula e para ter o que vocês praticarem um pouco em casa, para fixar a teoria. Então vamos para os dois resultados, consequências desse teorema 2. Corolário 1. Dada f, uma função de x em y, temos duas consequências. Se o contradomínio é finito e a f é injetora, então o domínio é finito. A letra B diz o seguinte: se o domínio é finito e a f é sobrejetora, então o y é finito. Tá? Outro resultado que eu vou deixar como exercício. Tá? Então, esse corolário 1 aqui, ele já envolve as definições de finito e funções injetora e sobrejetora. Tá? E por último, o corolário 2. Um conjunto X contido nos naturais, ele é finito se somente C ele é limitado. Tá? Então, como temos um resultado com C somente C, vamos provar ele em duas partes. Primeiro, eu vou provar a ida. Vou supor que
que o conjunto X é finito e provar que ele é limitado. Então, suponha que X, vou nomear os elementos deles. Então, suponha que o X é formado por N elementos, x1 até xn, e que ele é finito. E vou chamar de P a soma desses elementos, tá? Bom, agora basta notar o quê? Como P é a soma de todos os elementos, com certeza esse P vai ganhar de cada um separadinho. Porque como ele é a soma de todo mundo, ele vai ganhar do x1, ele vai ganhar do x2, ele vai ganhar do xn. Então, o x vai ser menor ou igual que P para todo x variando aqui dentro, tá? Então, esse x é limitado por definição. Agora, volta. Vamos supor que esse x é limitado. Bom, se ele é limitado, existe um P que vai ganhar de todo mundo, tá? Logo, o x vai estar contido nesse IP, para algum P natural. E pelo teorema 2, como esse conjunto é finito, esse conjunto também é finito também, porque todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Então, como x está contido em IP e IP é finito, x vai ser finito também. Terminando assim a demonstração do corolário 2. Bom, a videoaula de hoje era só isso, tá? Eu queria falar um pouco sobre os conjuntos finitos, definição, falei um pouco também de conjunto limitado, um resultado envolvendo ele, e alguns resultados envolvendo conjuntos finitos, tá? Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida podem me procurar e eu vou deixar disponível essa videoaula lá no Moodle. E vou deixar esses exercícios aqui para vocês me entregarem conforme a data combinada. Um grande abraço e até a próxima aula.